Bruno Lage merece mais paciência da torcida do Botafogo? Seguindo essa linha de merecer ou não, quem merece ser o titular da lateral esquerda do Fogão? Hugo ou Marçal? E o Roberto Pereira, vem ou não pro Fogão? Fica comigo aqui nesse vídeo e vamos falar de Glorioso. Fala, rapaziada do canal Fogão do Meu Coração. Tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Barbosa, estudante de jornalismo e integrante aqui do canal, e hoje eu tô vindo aqui bater um papo com vocês sobre esses assuntos que eu trouxe na introdução do vídeo, a começar por Roberto Pereira. Vem ou não vem pro Fogão? Segundo os grandes portais, não vem pro Botafogo. O interesse da família do jogador é permanecer na Europa e a Udinese, clube no qual ele jogou na última temporada, retomou os seus interesses pelo atleta, entrando então em contato para iniciar um novo vínculo com o jogador. Então, ao que tudo indica, Roberto Pereira permanecerá na Udinese da Itália para a próxima temporada. O que eu acho uma pena, porque o Roberto Pereira é um grande jogador. É um atleta que atua como meia, atua como segundo volante, atua como meia aberto pela direita e joga muita bola. Não à toa que foi titular da Juventus por 2 anos, jogou na Premier League, no Watford, por mais de 2 temporadas. Na última temporada, na Udinese, ele também jogou muita bola. Se você colocar aí no YouTube vídeos de highlights dele na última temporada, você vai ver golaços, você vai ver grandes assistências, fora aquilo que a gente não tem em vídeo aí no YouTube, mas a gente sabe que ele fez em relação a desarmes, em relação a apoio nas transições ofensivas e defensivas da equipe, enfim. O Roberto Pereira é um grande jogador e eu acho uma pena que ele não venha para o Botafogo. É claro que a gente pode ter uma reviravolta aí nessa ocasião a qualquer momento, mas eu acho difícil porque o próprio Botafogo já falou que não vai entrar em leilão pelo jogador, então pelo menos hoje, dia 9/9/2023, o destino de Roberto Pereira está bem distante do Botafogo. Por outro lado, que bom também que ele não vai para o Palmeiras, né? Já que o Palmeiras é aí um concorrente direto na briga do Fogão pelo título do Campeonato Brasileiro. Porém, eu queria muito que o Roberto Pereira chegasse ao Botafogo, galera. Eu acho que é um grande jogador e seria uma contratação para fechar com chave de ouro essa segunda janela de transferências. Enfim, deixa aí nos comentários se você acha que o Roberto Pereira seria um grande reforço para o Botafogo, se você gostaria da chegada dele, porque, na minha opinião, é uma pena que ele não vem. Mas deixa aí nos comentários o que você acha desse jogador. Partindo para o nosso segundo assunto aqui do vídeo, um dos assuntos mais polêmicos dos quais a gente vai falar hoje, Bruno Lage. Merece ou não mais paciência do torcedor botafoguense? Ai, 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 ai. Eu sei que vai ter muita gente me xingando aí nos comentários pelo que eu vou falar aqui, mas eu não vou ficar em cima do muro, não. Vamos lá. Bruno Lage é um jogador, ó, pelo amor de Deus. Bruno Lage é um treinador que tem excelentes referências do seu trabalho no futebol europeu. Ele que teve a sua primeira experiência profissional no time do Benfica, numa temporada em que ele terminou como campeão, onde ele assume o time fora da liderança e termina com diversos pontos à frente do segundo colocado. Após isso, ele trabalhou no Wolverhampton, na Inglaterra, onde ele desenvolveu um bom trabalho, mas por ter tido um desempenho ruim ali nas últimas rodadas em que ele esteve à frente do time, acabou sendo desligado pela diretoria. Hoje, ele treina o time do Botafogo. Chegou ao Botafogo com muita moral, chegou ao Botafogo com o status de ser um treinador sereno, calmo, tranquilo, inteligente, estudioso e que tem uma filosofia de jogo parecida com a de Luiz Castro. Um cara que tem totais condições, pelo aquilo que foi falado sobre ele, de cumprir a sua missão de fazer o Botafogo ser campeão brasileiro, mantendo a distância que já tem para o segundo colocado. Porém, dentro de campo, o que a gente viu até agora foram atuações abaixo daquelas que a gente via o time ter sobre o comando do Castro no início do Brasileirão e sobre o comando do Cláudio Caçapa e, além disso, uma eliminação na Copa Sul-Americana. Bom, vamos lá. Para completar a cereja do bolo, teve a declaração polêmica que ele deu na entrevista coletiva após o jogo contra o Flamengo. Eu não quero entrar muito nesse ponto da declaração, porque esse foi um assunto que já é água passada.
o André Mazzuco já veio a público dizer que o que foi dito pelo Lage foi em tom de desabafo, ele disse aquilo com a intenção de proteger os jogadores, estava de cabeça quente, então eu não quero entrar muito no ponto dessa entrevista polêmica que o Lage deu, apesar de também ser impossível a gente falar de paciência com Bruno Lage e não falar dessa entrevista coletiva que ele deu, porque muita gente ainda não se esqueceu do que Lage falou quando ele colocou seu cargo à disposição. Porém, o foco principal aqui desse vídeo é analisar o que está sendo feito dentro de campo. E para falar de paciência com o Lage, eu quero falar da minha postura em relação ao Luiz Castro. Eu fui uma das pessoas que mais pediu a demissão do Luiz Castro, que foi mais sem paciência com o Luiz Castro. Então, e depois de algum tempo, e depois de alguns meses, algumas semanas, o Luiz Castro calou minha boca, ganhando de todo mundo no Campeonato Brasileiro, colocando o time na liderança isolada da competição, e a partir disso eu mesmo passei a adorar o Luiz Castro. Então, como eu sou um cara que aprendo com os meus erros, com o Bruno Lage, eu tô tentando ter a maior paciência do mundo, porque eu sei que ele é um bom treinador. Eu sei que ele é um cara muito benquisto no futebol mundial, não é à toa. Ele é um cara que é muito estudioso, que tem boas ideias de jogo, que dá excelentes treinamentos. E não sou só eu que estou falando isso. Jogadores do elenco do Botafogo que já trabalharam com grandes treinadores têm excelentes elogios ao Bruno Lage. Como já saiu aí no Globo Esporte, a gente já teve matérias dizendo que o Lage é um cara que dá os treinamentos e fica o dia inteiro no CT do Botafogo, analisando as imagens dos treinos, analisando os próximos adversários. É claro que ele ganha um salário estratosférico para isso. O Bruno Lage é o terceiro treinador mais bem pago do Brasil hoje, somente atrás de Jorge Sampaoli e Abel Ferreira. Então, para o salário que ele ganha, ele tem mesmo que fazer isso, até porque dentro de campo a gente não viu o Bruno Lage entregar isso pro Botafogo ainda. A eliminação na Copa Sul-Americana é o que mais me faz questionar o trabalho do Lage até então. Porém, não é o foco principal do Botafogo nessa temporada. Eu ainda tô triste pelo Botafogo ter sido eliminado, o caminho tava tranquilo para ser campeão, porém o foco principal é o Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro, a gente viu o Botafogo ter boas atuações sobre o comando dele até então. Contra o Internacional, o time do Botafogo jogou muita bola. Contra o time do Bahia, o Botafogo jogou muita bola. Eu acredito que o Botafogo tem tudo para, sob o comando dele, recuperar o bom futebol que teve no início da temporada com o Castro, com o Cláudio Caçapa e seguir o seu destino de ser campeão brasileiro. Então, por eu não ter tido paciência com o Castro e ter aprendido com os meus erros, eu tenho tido muita paciência com o Bruno Lage. Eu sei que vai ter muita gente que não vai concordar comigo, mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês ainda estão dando votos de confiança ao nosso treinador, se vocês acham que ele ainda vai fazer o nosso time jogar futebol, ou se não, se você já perdeu a paciência com o Lage, se você acha que ele tá errado, e é isso e aquilo, se você já perdeu a paciência e a esperança com ele. Enfim, de qualquer forma, eu quero deixar um recado para vocês. O Bruno Lage, queira você ou não, é quem vai conduzir o Botafogo à conquista do tricampeonato brasileiro. É com ele que a gente vai até o final. Então, não tem outro caminho senão abraçá-lo, senão estar junto com ele nos erros e nos acertos. Então, é isso, galera. Eu acho que ele já errou, ele vai errar novamente, mas é com ele que a gente vai. Então não tem muito o que fazer. Eu, pelo menos, estou tendo paciência com ele, mas deixe aí nos comentários a sua opinião sobre aquilo que o treinador vem desenvolvendo até então. E se você ainda está paciente com ele, se você ainda acredita que ele vai desenvolver um bom trabalho. E partindo para mais um assunto polêmico aqui nesse vídeo, mais um assunto onde eu sei que vai ter muita gente divergindo de opinião comigo, quem merece ser o titular da lateral esquerda do Fogão? Hugo ou Marçal? Ai, 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 ai. Assunto difícil, briga difícil, dois grandes jogadores, mas vamos lá. A princípio, o Marçal é um lateral que entrega mais valências defensivas do que o Hugo, enquanto o Hugo é um lateral que, a princípio, na fase ofensiva de ataque, é um jogador que vai melhor do que o Marçal. De fato, o Hugo tem mais assistências que o Marçal nessa temporada, com menos jogos que o Marçal, enquanto o Hugo também tem mais gols. Pelo menos essa foi a informação que eu pude pesquisar por aqui.
O Hugo é um jogador que no início de sua carreira no Botafogo tinha muita desconfiança da torcida, porém a gente não pode negar que o Hugo hoje é um jogador completamente diferente daquele que surgiu no Botafogo, daquele que jogou a Série B pelo Botafogo, daquele que jogou até o Campeonato Brasileiro do ano passado. O Hugo hoje é outro jogador. O que esse cara evoluiu, o que esse cara tá jogando esse ano é coisa de doido. Enfim, neste ano de 2023, o Hugo tá jogando mais bola que o Marçal. Isso é fato. O Hugo tá jogando mais bola que o Marçal, sim. O Hugo, e não é em qualquer jogo, o Hugo já teve provações nesse Campeonato Brasileiro. Inclusive, em jogos dificílimos. Contra o Palmeiras, fora de casa, o Hugo foi titular e jogou muita bola. Não teve vida fácil. A gente sabe quem são os pontas do Palmeiras e o Hugo marcou pra caramba. O Hugo, na fase ofensiva, já deu assistências nesse Campeonato Brasileiro. Jogou muita bola contra o Internacional, jogou muita bola contra o Bahia. Cara, assistência que o Hugo deu pro Luiz Henrique no terceiro gol contra o Bahia. O Hugo tá jogando demais, enquanto o Marçal, em vários momentos dessa temporada, esteve lesionado, esteve suspenso. Enquanto o Marçal estava sobre essas condições, o Hugo assumiu a titularidade e deu conta do recado, o que fez com que grande parte da torcida do Botafogo ficasse com uma pulguinha na orelha, pensando: quem merece ser o titular, meu Deus, o Hugo ou o Marçal? A favor do Marçal, temos a grande liderança que ele tem, a excelente bola parada que ele tem, as grandes valências defensivas que o Marçal tem. Apesar do Hugo ter evoluído, eu ainda vejo o Marçal como o lateral mais seguro na parte defensiva, tá? Eu acho que o Marçal é um lateral que... Aí eu já tô falando de características entre um e outro. O Marçal é um lateral que na hora de atacar, ataca mais por dentro, enquanto o Hugo explora sempre o corredor pela lateral esquerda. O que eu acho que não é algo que é pior ou melhor em um e outro, são apenas características que podem ser bem aproveitadas pelo Bruno Lage. Se um jogo o Bruno Lage preferir atacar por dentro, Marçal. Se um jogo o Bruno Lage preferir atacar mais pelos extremos, Hugo. Isso tudo aí vai depender dos jogos, isso tudo aí vai depender também de quem vai estar jogando junto com eles ali daquele lado, ali na ponta. O fato é, o Botafogo hoje tem duas grandes opções para essa função, que vão dar conta do recado. O Botafogo tem dois grandes laterais, dois dos melhores laterais do país hoje. Porém, Rafa, sai de cima do muro, dá a tua opinião. Quem você acha que deve ser o titular? Eu vou dar a minha opinião. A minha opinião é de que depende do jogo. Em jogos em que o Botafogo vai enfrentar adversários que têm pontas agudos, que têm pontas que podem gerar problema para o Botafogo naquele setor, Marçal como titular, porque eu acho que o Marçal ainda marca melhor. Em jogos em que o Botafogo não vai sofrer tanto por aquele setor e pode ter mais espaço para atacar, Hugo, porque o Hugo entrega mais profundidade. O Hugo tem jogado mais bola ofensivamente que o Marçal nesse ano. Então a minha opinião é essa: depende do jogo, depende da situação. Se os dois estão ali à disposição e os dois jogam muita bola, depende do jogo. Estude, Bruno Lage, a melhor opção, o melhor momento para colocar um ou outro. Essa é a minha opinião, mas eu quero que você deixe aí nos comentários o que você acha, quem deve ser o titular da lateral esquerda do Fogão, beleza? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Não foge dessa também não, é um assunto difícil, mas eu quero ver a sua opinião, torcedor do Botafogo. Galera, nosso vídeo tá chegando ao final. Eu quero pedir para você deixar o seu like aqui caso você tenha gostado. Quero pedir também para você se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito. E siga também o Fogão no Meu Coração em todas as redes sociais, já que esse ano o Botafogo tá dando show dentro de campo e o Fogão no Meu Coração tá dando show em todas as redes sociais. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e saudações alvinegras.